inacreditável, gente, porque assim, ó, o caso Master conseguiu essa semana nos trazer o que parece cada vez mais ser um impasse de alta voltagem, porque a Polícia Federal rejeitou pela segunda vez a proposta de delação do Daniel Vorcaro, só que ao mesmo tempo o ex-banqueiro passou a acenar com uma nova leva de segredos aí capaz de atingir muita gente graúda. E aí, segundo uma reportagem da revista Veja, Vorcaro se disse pronto para relatar um suposto pagamento de 30 milhões de dólares ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, lá no exterior. Além de negócios com o PT da Bahia, que teriam passado por Rui Costa, e ainda episódios envolvendo membros do judiciário. Ou seja, a fina flor aí. São acusações graves, por enquanto sem prova pública apresentada e que os citados, obviamente, todos negam. Mas só o fato desses nomes, Davi Alcolumbre, Rui Costa, intimamente ligado ao governo Lula, que é o chefe ali da Casa Civil, integrantes do judiciário, só o fato desses nomes passarem a circular dentro de uma proposta de colaboração premiada já basta para colocar Brasília em modo alerta, né? Deve ter gente ali que não passa o Wi-Fi, não é não mesmo? passa nada. Mas deve ter Não passa gente nada. que tá acelerando umas votações aí para, né? Dá Porque aquela seu nome animada. pode aparecer em algum lugar que ele não quer. E esse é o tipo de momento que a República fica parecendo um condomínio de luxo às escuras. Como todo mundo ouvindo barulho, com todo mundo ouvindo barulho no corredor e ninguém querendo ser o primeiro a acender a luz. Porque se o Vorcaro tiver prova do que está insinuando, o caso Master sobe de patamar e vira uma crise ainda mais tóxica para o Congresso, para o governo e para o Judiciário. Agora, se ele não tiver, a gente está diante de um preso tentando vender bomba sem detonador para conseguir alívio na cela, né? Aquele famoso upgrade. O problema é que nessa altura, ninguém duvida mais que ele construiu uma rede muito mais profunda do que a exibida nas primeiras fases da investigação. Vai piorar muito ainda. Então, cada nova fase que sai dessa negociação vem com cara de ameaça difusa. E isso explica aí o nervosismo de todos, né? O ponto é que a Polícia Federal continua olhando para essa delação e enxergando uma proposta fraca, como a gente já falou mais de uma vez aqui no Rivo News. Reportagens da Folha e da CNN Brasil mostram que o problema para os investigadores não é falta de assunto, mas a falta de corroboração, ineditismo e principalmente de uma entrega que mude ali o rumo da apuração. A avaliação é que Vorcaro segue trazendo muita coisa em tom de justificativa, voltando a personagens que já estão no radar e oferecendo menos do que as autoridades acham que ele sabe. Um exemplo dado pelo Correio Brasiliense foi a citação ao ministro de Minas e Energia do atual governo, Alexandre Silveira, em suposta doação de 20 milhões de reais via Caixa 2 para a campanha de 2022. O relato entrou na proposta, mas sem provas suficientes, segundo a própria reportagem. Eu acho inacreditável, vou parafrasear o Andreasa aqui, o repórter, o comentarista, enfim, jornalista, Carlos Andreasa, que ele fala: chega! Vai ficar renegociando até quando essa delação, cara? A Polícia Federal tem 8, 9 celulares do Vorcaro lá, 8 no total, né? Isso, a gente só teve acesso a um até agora, né? Mas tem Já 8... nos deu um mar de Delícia. Tem 8 celulares do cara lá, estão olhando as coisas, estão vendo que o cara... Então, só lamento, amigo. Só que... Acho que foi a Natuza que falou isso que eu vi. Parece que não há nenhuma possibilidade do Vorcaro sair de uma cela especial da Polícia Federal. Assim, que ela foram perguntar, eu acho que foi ela. Pagou. Foi perguntar se havia alguma possibilidade dele voltar para uma cela comum. Já que não vai ter delação. Não há, porque parece que ele corre risco de vida. E a Polícia Federal também deve estar no bolso. Pananã. Então, Manu, esse ponto é muito importante. Não, tô falando sério, porque assim, ó, a defesa do Vorcaro tá tentando empurrar essa discussão para um outro lugar, levando ao gabinete do ministro André Mendonça a queixa de que a Polícia Federal e a PGR não estariam devidamente interessadas em apurar algumas dessas denúncias mais pesadas, né? É uma baita de uma articulação de defesa, tá? Vamos combinar. Segundo as reportagens, a defesa insiste que as histórias sobre o Alcolumbre, sobre figuras do judiciário, seriam consistentes e acompanhadas de prova. Ou seja,
Ele teria o que entregar, mas o outro lado não quer ouvir quando chega nos grandes poderosos. Já esse outro lado segue dizendo que o ex-banqueiro vem tentando aliviar amigos, omitir fatos e deixar conteúdo da sua colaboração vazar para a gente envolvida no caso. Então, nesse momento, a mesa de negociação virou uma guerra de credibilidade. Em quem que a população vai acreditar? O Vorcaro está querendo entregar e a polícia e a PGR não querem que ele cite uns nomes, cite outros. Polícia e PGR, um pouquinho! Não, olha só, eu tô achando brilhante essa sacada da defesa, que foi, e inclusive deu uma, não foi entrevista, mas a Mônica Bergamo, e aí é chocante, tá? Que a Mônica Bergamo conversou com fontes. E o Vorcaro afirma que, segundo a defesa dele, o Vorcaro acredita que ele não cometeu crimes. O dono do Banco Master julga que ele atuou só dentro das regras do jogo político. Então ele reluta em apontar que as autoridades sejam cúmplices. Gente, eu estava fazendo o que todo mundo faz em Brasília. Trabalhando. Eu estava fazendo o que qualquer empresário faz. Eu estava conquistando acesso. E aí, exato. Então, fica tudo como parte de uma grande encenação, né? Tipo, eu te dou o dinheiro. Ninguém, aparentemente, o que a polícia e a PGR estão tentando correr atrás do Vorcaro é: quais foram as contrapartidas de fato que você teve? A gente teve o Ciro Nogueira sugerindo uma emenda master, não foi adiante, mas ele botou lá para tentar ser votada. A gente tem um fundo de previdência no Amapá, botando 400 milhões no coisa. Então, se o Alcolumbre deu dinheiro ou não, que já já a gente vai falar, essa seria a contrapartida. Mas o que ele fala é que se eu conseguia algo, se eles faziam algo, era na amizade. Que é o que todos dizem, na parceria. Tanto eles, isso, é relação social. É relação social. Eu não estou comprando ninguém. Por que eu paguei o escritório da... Isso seria o que o Vorcaro fala para os seus advogados, para amigos, tal. Se eu paguei o escritório da Viviane Barça de Moraes, é porque eu acho que o Alexandre de Moraes é o cara mais poderoso do mundo. E aí é que o jogo vira. Porque o Vorcaro fala assim, ó, na verdade, quem quer me ferrar são outras figuras na área dos negócios que têm muito poder. Tá querendo dizer de André Esteves? Será? Mas o que ele quer dizer é que outras figuras poderosas na área dos negócios não queriam ver ele crescer, não queriam ver ele brilhar. Então o infortúnio dele é por conta dessas pessoas. Que também devem ter coisas tão republicanas como ele. Né? Por que só eu estou pagando o pato nessa história? Se todo mundo... O que o Vorcaro está querendo fazer, a defesa? Jogar todo mundo pro isso. Se eu vou falar, tem que ir todo mundo. Tem que ir em todos os empresários e todos os políticos, porque esse é um jogo de poder em Brasília. Acaba o PIB nacional. Não. Fecha Brasília. Não, gente, o que eles estão querendo deixar claro nessa história é que o Vorcaro não quer pagar esse pato sozinho. Eu posso falar, eu posso citar, eu tenho as minhas provas, vocês já têm provas o suficiente no meu celular, mas saibam que isso é um modus operandi. E eu não estou cometendo crime. Eu estou fazendo o que todo mundo faz. Todo mundo faz, mas nesse caso quem foi pego foi ele. Assim como a Odebrecht foi pega da outra vez. Quem quer acreditar nessa história... O que eu tô falando é que não dá pra ele usar na delação, que talvez o fulano também use... Ele tá jogando no ventilador, entendeu? Por mais que ele saiba, a PF tem que ter prova, gente. Como é que vai... Exato. O dono da pizzaria da minha esquina também faz não sei o que. Então vem o dono da pizzaria, não, porque gente. Eu acho que eu concordo com o todo mundo faz, mas não deixa de ser crime. Não, óbvio. Ele tá dizendo, não é crime porque todo mundo faz. Não, mas é igual rachadinha, todos fazem. Mas esse é o ponto, ele se recusa a dizer que foi crime. Ele fala que ele não vê como crime. Mas não é crime, mas assim, ó... Aí não dá pra te defender, a regra Daniel. da justiça é... Não importa se você não conhece a lei. O crime a lei é crime, lá. Tá? Isso é assim. Você fala assim, mas eu não sabia que não podia furar o sinal. Não interessa. Você furou o sinal, você não pode furar o sinal. A regra é a regra. Então, o que me choca é isso vira público. Eu estranhei isso, inclusive, não ganhar maior proporção, porque ele fala...
eu contratei o escritório da Viviane Barsi de Moraes, diz a defesa dele, porque estar próximo do Alexandre de Moraes amedrontaria os meus adversários do mundo financeiro sem que o ministro precisasse fazer nada por mim. Ou seja, ele tá deixando claro que não foi uma escolha puramente técnica. Porque ele poderia dizer, tipo, não, eu contratei porque ela é uma baita advogada, um baita escritório, eu precisava. Ele confirma a coisa, mas ele confirma por quê? Para justificar que todo mundo faz. Crimes. Só que, mas peraí, mas isso... Para justificar crimes. Só que isso também não incrimina, teoricamente, o Xandão, porque se ele fez isso partindo dele, por enquanto, né? Mas assim, se o cara se sente à vontade para mandar uma mensagem, conseguiu bloquear para o ministro da Suprema Corte... Mas esse não foi o outro Alexandre? Não. Essa mensagem era do outro Alexandre que descobriram depois que não era o Xandão. Não, conseguiu bloquear, foi pro Xandão. Cachorro do Com toda Supremo. certeza. É mesmo? Não, Só que não... É porque, às vezes, está na agenda do telefone Moraes. Aí era para Viviane. Porque ela era advogada. Mas aí, na hora da tensão, ele ali e tal, não sei o que lá. Ele mandou a mensagem pro Xandão, se não me engano, um dia antes da prisão, falando. Conseguiu bloquear. Então, assim, se o cara tem a liberdade de mandar como diz o Andreasa, mais uma vez está ele não era jogador de vôlei para bloquear nada. Não, isso. Então, assim... Eu concordo. Duvidoso. Mas é muito Só incrível. precisamos dos conteúdos dos outros 8 celulares. Eu só preciso dos conteúdos da suíte dos macacos. Porque assim, saindo esses outros celulares, não vai precisar nem da delação dele, já vai estar tudo lá. Não resta dúvida de que todos os milionários e poderosos da esfera política tinham contato com Vorcaro. O ponto é, esse caso vazou porque talvez Vorcaro tenha sido o mais eficiente lobista no sentido de ir pra cima de todo mundo. Não, mas acho que chegou, assim, esses outros caras... E olho grande dele também. Porque eu acho que chegou a cifras nunca antes vistas, não? Não, são cifras assustadoras, essas outras óbvio. pessoas que você citou, inclusive um tijucano, com certeza tem muito dinheiro, mas eu não sei se chegaria nesse patamar do Não, e não é isso. Era muito... ele fazia tudo de forma muito escancarada. Era como foi no... Não, era como foi o esquema da Odebrecht no governo Lula. Assim, tinha uma planilha organizada. Ele tinha centros de financiamento muito bem articulados para fazer esse dinheiro não sair exatamente dele, passar por laranja, passar, dar a volta. Então, assim, a explicação dele de não achar... Por exemplo, por que eu financiei o filme? Porque é uma relação legítima. Não difere de nada de contribuições de empresários a famílias de políticos poderosos. Ele deixa claro do tipo... Eu quero um monte de dinheiro. Isso. É isso. Obrigada. Os melhores timings possíveis. Mas, no fundo, o Vorcaro está tentando uma coisa muito brasileira, que é conseguir os benefícios da delação sem pagar o preço moral da delação. Ele quer negociar como quem ainda tem alguma soberania sobre o caos que ele mesmo produziu. Quer escolher o timing, o tom, o tamanho da bomba e talvez até o alcance do estrago. Só que o investigador não quer memória seletiva com dramatização de revista. Ele quer o crime confessado, prova entregue, dinheiro devolvido e nome importante parando de aparecer só como rumor e passando a aparecer como lastro. A gente está toda semana aqui falando, de tal pessoa pode estar envolvida, mas cadê o fato consumado? Se isso não vier, a delação continua sendo o que tem sido até agora, uma promessa muito barulhenta e um acordo muito fraco. Blá, 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 feijoada. Whiskas sachê. Isso. Propaganda de também. Grátis. Se quiserem de grátis. Eu acho que a gente poderia tranquilamente fazer esse momento aqui do A gente põe até um gato e um cachorro. Tranquilamente. Cecília ia morrer de alergia. A gente chama a Peppa. É verdade. Ou a gente põe as meninas que ficam aqui, de vez em quando, Peppa e a outra. E a Charlotte. A Charlotte. E tudo isso acontece no momento em que a PGR segue analisando o que recebeu, mas sem demonstrar entusiasmo. A Folha registrou que um dos pontos centrais das autoridades é entender como Vorcaro conseguiria comprovar o que fala e como viabilizaria uma devolução rápida de recursos numa cifra que já apareceu nas conversas em torno de 60 bilhões de reais.
Enquanto isso, a defesa continua tentando tirar algum valor de cada nova informação que coloca na mesa. O impasse é esse. O ex-banqueiro sugere que sabe muito mais do que já entregou, as autoridades respondem que até aqui ele só mostrou que ainda não resolveu falar tudo, e aí a gente está nessa aqui desde quando? Novembro que a gente está falando de Master? E toda semana Toda fica, semana "Ai, isso. vai vir Mas alguma coisa, foi tá?" março ou abril que começou a negociação para delação. Então a gente já tem pelo menos uns 3, 4 meses aí e nada acontece. Não dá Ele pra vai entrar dar em de 8? cela, Não dá, vai. dá um celular para cada gente? Em quanto tempo eles vão abrir? Não, e ainda tem um Gente. outro ponto, que é o pai dele e o primo. É verdade, tá tô cansado. preso. Porque assim, ó, tem gente falando assim, pra que ele tá preso? Gente, ele tinha uma milícia no celular. Vocês lembram disso? Não, ele tava fugindo, Que o né? sicário se matou. Sim. O cara realmente tem o poder Se de matou corromper. e desmatou várias vezes, né? Porque No fim, já morreu. foi levantado. Vai correr, tá correndo lá no Supremo, tá? Vamos lembrar, na segunda turma. Pediram vista, o Gilmar já deu a entender que poderia liberar a prisão domiciliar para o pai do Vorcaro e precisaria de mais um voto, que seria do Cássio Nunes Mar. Falaremos Que do homem já falaremos já já. também. E aí, o Cássio Nunes é muito best friend de quem? Do Ciro Nogueira. Que tá tendo uns probleminhas aí. Parece que tem um nome envolvido numas polêmicas também. Parece com que deu uma Vorcaro. viajada com o Vorcaro. Opa! Apartamento. 1.800.000 numa viagem. Relação social. Não é? Então, assim, o bicho tá pegando. Agora, você vai deixar o pai do Vorcaro numa prisão domiciliar? O cara que tem um potencial de ameaçar pessoas? E, Entendi. eventualmente, mandar matar? Ou atropelar? Talvez Ou- da cadeia ele também consiga fazer isso, mas eu entendo que em casa é mais fácil. Opa, muito pouco mais mais fácil, fácil, é. né? Bom, se a delação do Vorcaro virou essa guerra sobre segredos, o segundo grande capítulo da semana veio com documentos na mesa. O Intercept publicou uma planilha chamada Funding Schedule e um comprovante SWIFT que detalha aí como que o dinheiro saiu da órbita do Daniel Vorcaro e foi parar no financiamento do filme Dark Horse, o tal filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa planilha, gente, previa uma operação de 23,9 milhões de dólares entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026, um ano, dividido em 14 parcelas. Tá, vai ter... Tá, porque inclui janeiro e janeiro, né? Por isso que não são 12. Tá. Desse total, o documento registra 10,6 milhões de dólares já pagos entre fevereiro e maio de 2025. Que beleza. As duas primeiras parcelas eram de 2 milhões, as outras 12 de 1,66 milhão. E o mais importante, isso bate com a distinção que o próprio Intercept vinha fazendo desde maio entre o valor negociado pelo Flávio com o Vorcaro, que é cerca de 24 milhões de dólares, e o valor que foi efetivamente pago, de 10,6 milhões de dólares, entendeu? E essa distinção é fatal para a defesa política dos Bolsonaros. Porque uma parte da militância estava tentando fazer passar a ideia de que, como os números apareciam diferentes nas reportagens, então a história toda era uma furada. Só que não era uma contradição, era um cronograma e contabilidade. Uma coisa é o que se negociou, outra é o que já saiu do caixa. O problema para o Flávio é que agora apareceu exatamente o que os aliados dele pediam com um ar de vitória antecipada, transação financeira. Ela veio com data, valor, atraso, cobrança e destino. O discurso de que o filme era apenas um patrocínio privado para uma produção privada continua existindo, mas agora ele tem que encarar o incômodo de vir acompanhado por uma papelada que faz a história parecer menos cultural e muito mais operacional. Os documentos mostram também como esse fluxo era cobrado e administrado. Em 7 de agosto de 2025, Thiago Miranda mandou a tabela a Vorcaro e avisou o seguinte. Roda a imagem, por favor. Temos a Temos conversa o aí tititi que dos vazou. dois. Temos a tabela, muito bonita. E ele responde a mensagem de cima falando: sobre esse assunto, quer que eu toque com Com alguém? sobre o filme. E aí manda o extrato. Está assim para você ficar ciente. Depois me dá um retorno disso para eu passar para eles, por favor. Vorcaro diz, segunda fazemos 2. Thiago diz, ok, te lembro. E aviso para eles.
Abraços. Estou por aqui monitorando essa reta final aí. Tá. Isso. Parabéns. O Intercept ainda revelou um cronograma semelhante enviado pelo próprio Vorcaro a Fábio Zettel em 12 de março de 2025, com orientações para pagar a segunda e a terceira parcelas. Vamos ver também que temos uma troca de mensagem. Por que não fazem que nem o Queiroz ensinou? Escreveu, apaga. Escreveu, apaga. Aí, ó. Ele põe. Vorcaro diz sobre o filme só foi pago a 1ª de janeiro. Precisa me ajudar. Precisa me ajudar. Controla isso. Tem que pagar a segunda e a terceira. Aí o Zettel diz, vou pra cima do mineiro. Passei o fluxo pra ele. Achei que ele estava fazendo. Então, mas eu acho que precisa me ajudar a controlar isso, entendeu? Me Isso, ajuda a controlar. isso. Tá. Isso. Porque ele escreveu errado. Ele não, português não é o... Não é, né? Não Mais é. finanças. E o mineiro citado por Zettel é o apelido que a reportagem atribui a Antônio Carlos Freixo Júnior, executivo ligado a Entre Investimentos e Participações. Nas mensagens, o telefone de Freixo aparece salvo como mineiro e o Intercept diz que isso reforça uma conexão operacional entre o grupo e Vorcaro, mesmo com as negativas formais de vínculo societário. Amiga, não tem como te defender. Não tá difícil. puxadíssimo. Tá complicado. Mas o documento pesado é o tal do comprovante SWIFT de 13 de fevereiro de 2025, que registra a remessa de $2 milhões ao tal do Heaven Gate Development Fund, LP, que é o tal do fundo controlado por quem? Pelo Paulo Calixto, o tal do advogado do Eduardo Bolsonaro. Advogado de imigração, advogado de contas, advogado... Precisa de desentupir um vaso, isso, vai lá. Paulo Calixto Curiosidade. Grande Calixtão, isso. Aí, essa operação aparece com a Entre Investimentos e Participações como remetente, passa pelo banco BS2 e tem como destino uma conta do fundo no JP Morgan Chase. No dia seguinte à liquidação, segundo o Intercept, o Zettel encaminhou um comprovante para o Vorcaro com uma palavra só: filme! Temos a imagem. Ah lá, o comprovante. Vamos ver. Aí. Aí vem o comprovante. Tudo Filme, certo, passamos. Tipo, E aí todas essas transações que a Cecília citou estão no documento aí, que é só ver. o que ele está querendo dizer isso aí foi logo depois da liquidação, é isso? Isso, Pagou, né? Quitou, Sim. pagou o que tinha que pagar, então, tá confirmado. Filme, tá não é a feito. liquidação do banco, não, tá, gente? Isso, é a liquidação da cota de pagamento. O grupo Entre disse que opera em conformidade com as normas do setor e que está à disposição das autoridades. Pode tá nas normas. O que não está na norma é a relação promíscua entre as pessoas Sim. envolvidas, entendeu? Isso, exatamente. É isso que cada semana está sendo comprovado. É aquilo, assim... Não temos provas concretas de nenhuma irregularidade, só que isso está mostrando o quê? Que eles estão negando tudo, só que se fosse tudo limpinho, por que eles não mostram? Por que eles não explicam de fato como foi? Porque cada Exato. semana fica negando. Não, mas isso não teve nada. Daí aparece uma coisa, não, é que não foi bem assim. Aí aparece outra coisa, é que não foi bem assim. Explica a história toda então, se não tem nada para esconder, não é mesmo? Exato, óbvio. Mas faltam ainda algumas... Só uma observação. Claro. Lembrando que até hoje a gente não viu o tal do contrato, que eles falaram que tem. verdade. Não, o Mário Frias tinha dito que ia voltar de viagem e trazer. Eu esqueci Ele disso. voltava final de maio. Cadê Mário Não, Frias? ele voltava, teve aquela semana que a gente deu. Entrevista. Eu tava aqui já, que ele deu aquela Nossa. entrevista. Aí ele falou: não, eu tô voltando segunda-feira, apresento o contrato. Mas ele não tudo. explicou que segunda. Ele Ó, falou Ele que deixou em aberto. Deve estar indo ver a ele Copa. falou a data. Falou Ele a data. falou a data. Falou Ninguém- o ano. É, 25 falou de o maio, ano. sei lá. Ela falou o ano. Não. O ano ele não É falou. que é verdade. Copa agora. Muita coisa pra fazer. Mas faltam ainda algumas respostas dos envolvidos para explicar essa logística internacional, não é mesmo? Precisamos entender como esse dinheiro viajou, por quem foi operado, em nome de quem foi creditado e qual era a função política disso tudo. É só eles explicarem isso que tá tudo certo. Mas o primeiro efeito político dessa nova papelada já chegou. O PT acionou o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal pedindo que seja investigado se o financiamento do Dark Horse pode ter virado Caixa 2 da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. No documento, o PT fala em operação financeira complexa com fundos no exterior, diz que parte dos recursos pode ter sido usada
para sustentar a estrutura de Eduardo nos Estados Unidos e pede apuração também sobre possível abuso de poder econômico, destinação de emendas a empresas ligadas à produtora, registros na Ancine e eventual visto de trabalho de atores estrangeiros no Brasil. A assessoria de Flávio disse que não tem nada a temer. Agora, o fato é que o filme que o clã tratava como assunto privado começou a ganhar vocabulário de caso eleitoral e penal. E isso não é um detalhe, ainda mais a essa altura do ano, dia 12 de junho, para eleições em outubro. Mas, como esse caso Master não quer dar mesmo sossego pra gente, nem durante a Copa do Mundo, gente. Semana trouxe ainda um dos aspectos mais graves de todo esse escândalo, que a gente já deu pistas aqui, né? Um levantamento da CNN Brasil mostrou que o banco captou ao menos 4,4 bilhões de reais, com B de bilhão, de institutos de previdência de estados e municípios antes de ser liquidado. Segundo a reportagem, a maioria desses investimentos foram feitos sem cobertura do FGC e com promessa de alto retorno. O maior aporte veio do Rio Previdência, como a gente sabe. Primeiro, 970 milhões de reais em 2023 e depois mais uma investida que levou ao total de 3,6 bilhões de reais da Rio Previdência nos fundos aí ligados ao Banco Master. Só que a lista ainda tem os 400 milhões do Amapá, o estado do Senhor Alcolumbre, 97 milhões de Maceió, 93 milhões de São Roque, o lugar onde tem o aeroporto. Isso, aqui pertinho de nós. Aqui do lado. Lembra o aeroporto que o Ciro Nogueira passou aquele da Mala. Olha que loucura, são uma cidadezinha desse tamanho aqui em São Paulo. Que coisa. 87 milhões de Cajamar, que é fundamental porque é o ponto onde tem os correios, onde faz toda aquela... A distribuição, onde você não precisa necessariamente parar uma encomenda para averiguar o que tem dentro. Entendi. Interessante. Cidades municípios bem específicos. Diferenciados. 13 milhões de Santo Antônio de Posse. Terra do nosso craque Neto. Opa! E mais de 154 milhões de previdências de Goiás, do Amazonas, Mato Grosso do Sul. E ainda saiu uma notícia ontem, salvo engano, que Pernambuco também está na lista das previdências que podem ter sido atingidas pelo Master. Mas está tudo bem. O primeiro que eu falei, Rio Previdência. Estava distraída com... Isso, com... a informação. Você quer mais uma pizzinha? Você tá com fome? Não, obrigada. Por que você só oferece pra ela? Posso morrer de fome, Porque eu que tenho que pegar pra ela. Que você coisa. não, né? Você que pega pra você. Você tá quer, Cecília, mais uma pizzinha? Tá carente. E Sou sempre carente. E se é que isso era possível, mas aqui o escândalo ganha um tipo de peso que nem sempre aparece no primeiro momento. Porque uma coisa é o banqueiro bem relacionado queimando dinheiro em festa, jato, filme de propaganda. Porcaro não foi o primeiro e não vai ser o último, como a Cecília falou agora há pouco. Essa gente endinheirada faz muitas coisas pouco republicanas. Mas outra coisa é esse mesmo modelo de operação se alimentar de dinheiro de aposentadoria e pensão, dinheiro de velhinhos. A CNN disse que a investigação da Compliance Zero fala numa peregrinação de Porcaro e dos aliados dele por estados e cidades atrás de recursos de previdência. A palavra é boa porque resume o espírito da coisa. Tinha discurso, tinha promessa de retorno e tinha gente confiando que o milagre financeiro ia fechar. O problema é que no fim, quem fica com a vela na mão é o servidor, o contribuinte e o caixa público. Sabe aquela vela de... Você não vai saber, mas Cecília sabe. Vela de primeira comunhão que vai pingando e vai escorrendo na mão? É a vela que a gente está segurando, que vai se queimando uma dor. Conheço essa vela, só não sabia que era da primeira comunhão, porque eu não acompanho. Você não segue, é verdade. A descoberta mais recente da Polícia Federal foi um aporte de 3 milhões de reais da Previdência da cidade de Paulista, no litoral de Pernambuco, feito em 2024, com promessa de retorno de 7% mais IPCA. Nesse caso, a polícia apura suspeita de propina paga pelo Master a gestores do fundo em troca do investimento. A Prefeitura de Paulista disse que está à disposição das autoridades e que as fraudes apontadas seriam de gestões passadas. O Rio Previdência também afirmou que segue colaborando com as investigações. Que ótimo. É aquele tipo de descoberta que tira de vez qualquer resquício de romantização sobre o caso. O Master não era só um banco com dono extravagante, relações poderosas e negócio obscuro. Era também uma máquina de capturar recursos públicos
e jogaram risco pra gente que não foi chamada pra festa e nem ganhou o uísque caro de presente. Não à toa, como a Manu falou, eles estão querendo que a PGR quer que, para essa delação avance, que o cara faça um Pix de 60 bilhões. Só que basta, gente. A gente quer só o Pix de 60. Pagar 60 bilhões tá ótimo. Eu quero saber nomes, eu quero saber retornos, eu quero saber conversas. Já que nós contribuintes suíte vamos dos pagar a macacos. conta mesmo, pelo menos tragam entretenimento pra Exatamente. gente. Ou pelo menos assim, é porque é inacreditável. O Forcaro já tá na vinheta do novo Keeping Up, que vai começar daqui a pouco. Então, por que você viu a nova vinheta? É inacreditável que a gente, ministros com explícito envolvimento nessa história, ainda ocupem o Supremo Tribunal Federal e ainda tomem decisões relacionadas a esse caso. Não é possível que as pessoas não vejam o quanto que é absurdo isso. Tá todo mundo meio anestesiado. Não é só ministro supremo. O Ciro Nogueira continua no cargo sendo exaltado por prefeitos. O Davi Alcolumbre segue falando que ele vai pautar a CPMI quando ele quiser, porque isso é jogada eleitoral. Meu Deus do céu! Aí fudeu pra mim, E realmente. nada Mas o do mundo... novo ministro do STF ser eleito. Mas a Cecília Eleito é ótimo, eleita. escolhido. A Cecília é otimista. Eu sou. Pior é que eu sou. Mas assim, nesse aspecto, tô É porque ela deixando tá de muito ser cada indignada vez com menos. isso.